graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, que alguns chamam de epístola. Capítulo 1, nós temos observado uma série de mensagens que iniciamos domingo passado, dentro daquele tema que Pedro ele está desenvolvendo em toda a sua carta, nos 3 capítulos, mas principalmente no capítulo 1, e ele vai terminar a epístola no capítulo 3, versículo 18, com o mesmo tema. Ele está pensando em conduzir a igreja ao crescimento. Então, convido você a olhar esse texto. Chamo Samuel à frente. Samuel, ele vai levar a carga comigo, e ele vai ler para mim o texto, que o texto é longo, para que eu possa poupar um pouco a minha voz. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez mais, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dificuldade em alguns momentos do Samuel é porque eu falei para ele: Samuel, você vai ler na minha Bíblia? A minha Bíblia está toda grifada, né? Ele falou: mas o texto está lá, pastor? Eu falei: está, mas às vezes você não vai perceber, né? Irmãos, esse texto tão maravilhoso, tão rico, tão profundo e tão importante para a vida da igreja, precisa não apenas ser lido, estudado, mas precisa ser meditado. Pedro, ele quando escreve a primeira carta, ele tem um propósito muito claro, que é estimular a fé daqueles irmãos que estavam dispersos pela região da Ásia Menor devido à perseguição. Mas nessa dispersão e por causa da perseguição, muitos estavam enfraquecidos na fé, desestimulados no amor, e muitos estavam considerando a possibilidade de recuar. E é interessante como nesses momentos em que a igreja, em que o cristão, ele passa por situações difíceis, o cristão ele pode ficar fragilizado por causa do sofrimento. Então o sofrimento, ele é uma bênção, desde que o crente ele não desperdice o sofrimento. Mas o sofrimento para um crente desatento pode produzir um efeito contrário. Pode produzir neste cristão desânimo, enfraquecimento. E aí, quando isso acontece, o coração do crente está aberto para possibilidades de falsos ensinos. Porque o crente começa a considerar outras possibilidades que antes, firme no Senhor, ele não pensava.
Então Pedro, quando ele escreve a primeira carta, ele está incentivando esses irmãos a permanecerem firmes. Olhem o capítulo 5. Ele está falando sobre o perigo de não confiar em Deus diante das lutas, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Ele dá uma palavra para os jovens, vós jovens, vocês precisam considerar, vocês precisam respeitar, vocês precisam se sujeitar aos mais velhos. E aí ele continua falando para os jovens, vocês devem se humilhar, vocês devem lançar sobre ele, sobre as poderosas mãos de Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas tomem cuidado, versículo 9 do capítulo 5 de 1 Pedro, fiquem atentos, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor. E ele diz, irmãos do mundo inteiro estão passando pelas mesmas lutas. Mas ele termina a primeira carta dizendo, mas no final o Senhor mesmo irá firmar, fundamentar, fortalecer vocês. A ele seja a glória eternamente. Quando ele escreve a segunda carta, Pedro percebe que o sofrimento produziu e poderia abrir uma brecha na mente daqueles crentes para o falso ensino. No capítulo 2 da segunda carta, ele vai falar muito sobre o falso ensino. Leia o capítulo 2, versículo 1, aí eu não vou ler. Mas ele está fazendo uma exortação quanto ao perigo do falso ensino. No capítulo 3, da segunda carta, ele vai falar sobre a realidade do juízo de Deus. Então os crentes precisam estar preparados. Mas, irmãos, o capítulo 1 é um capítulo em que Pedro ele está mostrando uma realidade. Que realidade? O crente, ele estará sempre preparado quando ele nunca para de crescer. Quando o crente para de crescer, quando o crente para de crescer em Cristo, no conhecimento de Deus, ele começa a recuar. Entenda uma realidade, meu querido e amado irmão, não existe um crente estagnado. Nós não ficamos parados quanto à nossa vida cristã. Se você não está crescendo, você está recuando. Há uma força que opera em nós, que essa é a velha natureza, que nos conduz para trás. Se você parou, você não está parado. Você pensa que está, mas você está recuando. Pedro escreve o primeiro capítulo mostrando que o desejo dele pela igreja é que a igreja cresça. E esse crescimento é sempre no conhecimento de Cristo Jesus. Mas olha que interessante. Jesus, quando faz aquela oração sacerdotal, João ele relata, João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Agora, olha que interessante. Versículo 2 do capítulo 1. Parece que Pedro tem o mesmo desejo do Senhor. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, que é o único Deus verdadeiro, e no conhecimento de Cristo, de Jesus, nosso Senhor, que Jesus falou, a quem o Pai enviou. O mesmo desejo que Pedro tem pela igreja é o mesmo desejo que Jesus manifestou em sua oração ao Pai. E, meus irmãos, o velho apóstolo, o velho Pedro, ele está empenhado, se você ler o capítulo inteiro, ele está tão empenhado para que esses irmãos, eles entendam, porque só é possível crescer quando eu entendo o propósito do crescimento. Só é possível crescer em Cristo quando eu entendo o porquê Deus me chama a crescer em Cristo. Pedro está tão empenhado que no versículo 15 ele vai dizer, eu farei o possível para que até depois da minha morte, vocês continuem a se lembrar dessas coisas. Não se esqueçam dessas coisas. Ele quer que eles sempre se lembrem. E nós vimos, meus irmãos, que o desejo de Deus é que todos nós que tivemos uma experiência com Jesus, todos nós que fomos chamados por Cristo, o desejo de Deus é que todos nós cresçamos em devoção,
cresçamos em consagração, em uma vida piedosa. Para isso, os crentes precisam crer. Tudo é uma questão de fé. Os crentes precisam crer, e crer é confiar. Os cristãos precisam crer e confiar que esse crescimento na devoção a Deus vem na crença que os recursos vêm de Deus. Deus nos chama a crescer, mas nós temos que entender que os recursos para esse crescimento vêm dele. E nós vimos domingo passado 2 lições. Devemos crescer na devoção a Deus com os recursos de Deus, confiando, essa foi a primeira lição que nós vimos, confiando que Deus nos deu tudo o que precisamos. Em segundo lugar, confiando que é pelo conhecimento de Cristo que nós alcançamos tudo o que nós precisamos. Leia o versículo 3. Foi a nossa pregação de domingo passado. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. E, meus irmãos, como esse processo de crescimento é um processo, ele é percebido na prática. Há sempre uma lógica naquilo que Deus pede. E essa lógica exige fé. Isso não é contraditório. Mas existe um processo, uma sequência. Como que o cristão, ele cresce no conhecimento do Senhor? Em primeiro lugar, quando o cristão começa a buscar a conhecer a Deus, quando o cristão ele começa a desejar a conhecer a Deus, ele é conduzido para a palavra de Deus. É impossível, irmãos, um crente crescer na fé sem a palavra de Deus. E eu não sei onde a palavra de Deus está nesse momento na sua vida. Mas quando nós começamos a ser conduzidos para a palavra de Deus, nós começamos a conhecer a Deus, sabe o que acontece? Esse conhecimento de Deus nos leva para um conhecimento relacional com Ele por meio da oração. E aí nós começamos a buscar a Deus e depender de Deus em oração. E aí esse conhecimento relacional, que vem de um conhecimento cognitivo, um conhecimento relacionado à minha busca, ao meu estudo, esse conhecimento de Deus me capacita a vencer as paixões do mundo que operam nos meus membros. E eu começo a experimentar uma vida piedosa. Essa vida piedosa tem a ver com crescimento. Sabe o que significa crescer? Significa crescer numa vida de piedade. E eu falei para os irmãos, essa é uma palavra que eu creio que está extinta no meio evangélico, no mundo. E graças a Deus que Deus tem preservado a sua palavra em muitas igrejas. Mas muito se fala sobre crescimento, mas crescimento no número de pessoas. A proposta de Pedro como apóstolo é a mesma de Cristo. Cresçam no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, que vai conduzir vocês a uma vida piedosa. É o que está no versículo 3. E por fim, o que acontece? Esse conhecimento relacional que me leva a vencer as paixões do mundo, que lutam, que guerreiam contra a vontade de Deus que opera em mim, me conduz a estar mais próximo dos meus irmãos. E quando eu estou próximo do meu irmão, a minha fé ela é aquecida. E veja o amor de Deus. Isso tem o propósito, preservar a igreja do esfriamento que virá. Porque nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriará por causa do aumento da iniquidade. Agora, veja se não é o mesmo desejo de Paulo pelos filipenses. Eu quero ler para vocês. Paulo disse assim: irmãos, eu faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, crescimento. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento. E toda percepção. Percepção tem a ver com discernimento espiritual. Eu creio que você já percebeu. Só é possível ter discernimento espiritual pelo conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus me capacita a ter discernimento. Eu consigo discernir entre o santo e o profano.
Eu consigo discernir entre o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Aos Colossenses, Paulo ele disse: não cessamos de orar por vocês, irmãos, e de pedir que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Qual o propósito disso? A fim de vocês viverem de modo digno, piedade, para o seu inteiro agrado, dando frutos em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9 a 10. Irmãos, o crescimento que Deus propõe para a sua vida, para a igreja de Cristo, nos preserva, nos livra, mais uma vez eu repito, do esfriamento que virá sobre o povo de Deus. Quando o Senhor falou que o amor de quase todos esfriará, Ele não estava pensando no mundo. Ele estava falando do povo dele. 2 Timóteo capítulo 3. Eu já fiz menção domingo passado desse texto. Timóteo, nos últimos tempos, os dias serão terríveis. Paulo, por que serão terríveis? Porque os homens serão amantes de si mesmos. E vai chegar determinado momento que ele vai falar: eles terão aparência de piedade, mas eles negarão o poder da piedade. Afaste-se destes. Ele está falando do contexto da igreja. Meus irmãos, o oposto da piedade é a impiedade. A iniquidade é o que produzirá esfriamento no povo de Deus. E Jesus falou em quase todos. Então, tudo que estamos estudando, meus irmãos, é mais uma manifestação do amor de Deus que nos preserva para Ele mesmo. Agora a pergunta é: por que Deus faz isso? Por que Deus quer que você cresça? Por que o Senhor quer que nós cresçamos? Por que Pedro, no final da vida dele, já é provavelmente um idoso, ele está tão empenhado? As poucas forças que ele tem, assim como Paulo, ele está lançando sobre a igreja, para que os irmãos se lembrem, para que os irmãos não se esqueçam, para que os irmãos busquem crescer. Por que Deus faz isso? Versículo 3b diz: porque Ele nos chamou para a sua glória e excelência. Ele nos chamou para a sua própria glória excelente. Você sabia que o que Deus espera de você nada mais é do que a excelência? E a excelência não é o que o mundo prega. Nós somos chamados por Deus para a sua própria glória e excelência. E se isso é verdade, e é, o texto diz, o que Deus espera de nós não é nada mais, nada menos do que excelência. Se fomos chamados por Deus para a sua própria glória e excelência, Deus espera que vivamos buscando a excelência. Isso só faz sentido para quem é crente. Se você não é convertido, isso não vai fazer sentido para você. Mas para aquele que é convertido, vai entender que a excelência, na perspectiva de Deus, é uma vida piedosa. É uma vida consagrada. Consagrada diariamente a Deus. Nós vamos pensar um pouco, precisamos pensar. Falei sobre isso pela manhã. A importância da meditação na palavra de Deus, a importância da reflexão bíblica. O que é piedade? O que é piedade? Nós recebemos, pelo poder de Deus, tudo aquilo que é necessário para a vida piedosa, para a vida e a piedade no pleno conhecimento de Cristo. Piedade, o que é? Piedade, meus irmãos, nada mais é do que manifestações de reverência diante daquele que para nós é majestoso. Mas há uma definição melhor de piedade bíblica, que eu gosto muito, que diz que piedade é uma vida dedicada à obediência ativa.
Piedade é uma vida dedicada à obediência ativa àquele que eu reverencio. Sabe por quê? Porque piedade é uma vida exclusiva para Deus. Você sabia que Pedro diz, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? A vida piedosa é uma vida exclusiva para Deus. Então, a vida piedosa, meus irmãos, é aquela vida que destrona os nossos ídolos, diariamente. Destrona os nossos ídolos, destrona as coisas que neste mundo estão fazendo brilhar os nossos olhos. Porque temos apenas um Senhor, temos apenas um Deus. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela deve ser vivida exclusivamente para Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas deuses falsos toleram falsos deuses. Deuses falsos toleram falsos deuses. O Deus verdadeiro não. Ele é zeloso. Ele é zeloso com aquilo que lhe pertence. Ele não divide a sua glória com nenhum outro ídolo. Por isso que é esse processo. Eu quero conhecer mais a Deus, então eu vou para a palavra de Deus, porque eu quero conhecer esse Deus. E quando eu vou para a palavra de Deus me leva a ter um reconhecimento, um conhecimento relacional. E eu começo a buscar a Deus em oração. E com isso eu consigo ter discernimento, forças para lutar contra as paixões mundanas que tentam me prender a este mundo e aos meus ídolos. E quanto mais eu vou fazendo isso, mais eu desejo viver para Deus, e mais eu vou destronando os ídolos da minha vida, mais eu vou perdendo o brilho pelas coisas que me prendem a esse mundo, e eu vou vivendo cada vez mais uma vida exclusiva para Deus. É sobre isso que Pedro está falando para esses irmãos. Tito capítulo 2, 14, diz: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. É o oposto da piedade. Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Uma vida exclusiva para Deus remove de nós o mundo e as suas paixões. Pastor, o senhor está falando sobre santificação? O senhor está falando sobre olhar para tudo aquilo que eu busco e avaliar a partir do conhecimento que eu tenho de Deus, não apenas cognitivo, mas o conhecimento relacional, e eu começo a escolher, porque eu posso ter discernimento para que vocês escolham as coisas aprovadas por Deus. Eu posso escolher, não, isso aqui vai ferir a minha caminhada com Deus, então eu nego isso, eu quero isso. Eu renuncio isso e me aproprio disso. Eu nego e me aproprio. Eu me aproprio e nego. Essa é a caminhada. E quando eu vou fazendo isso, meus irmãos, eu vou tendo uma visão que eu pretendo, como pastor e pregador, passar para vocês. Há uma visão muito equivocada sobre a perspectiva bíblica de piedade. Piedade é presente. Uma vida piedosa, consagrada a Deus, é um presente de Deus, não é um fardo. Meus irmãos, a vida piedosa não é um fardo para ser carregado. Eu sei que muitos cristãos dizem, a vida cristã é tão difícil. É tão difícil. Não, ela é difícil sim, mas ela só é difícil por causa da realidade da carne. Ela só é difícil porque o caminho que começou estreito, ele não se alarga enquanto eu caminho. O que acontece é que muitos cristãos, eles entendem que quando eles são chamados por Cristo, o caminho é estreito, mas eles começam a ter uma vida e que parece que o caminho está largo. Não, o caminho que é estreito, ele continua estreito enquanto você cresce. Até Cristo voltar, até a eternidade, o caminho é estreito e ele não se alarga. Por isso que é difícil, mas meus irmãos,
não é pesado para nós. A santidade é um presente de Deus para nós. E crer nisso, e submeter a isso, é uma questão de fé. Então, meus irmãos, eu quero tentar ser um pouco mais prático para os irmãos. Quando nós observamos essa verdade de que Deus nos chamou para a sua própria glória e excelência, por meio de uma vida piedosa, vejamos como, na prática, isso preserva as nossas vidas. Preserva as nossas vidas e nos prepara para a volta do Senhor. Entenda isso. A vida piedosa nos preserva neste mundo e nos prepara para estarmos, sabe como? Quando Cristo voltar, com o coração totalmente ardente por Ele. Em primeiro lugar, a vida piedosa, consagrada a Deus, nos afasta da falsa religiosidade. A vida piedosa, consagrada a Deus, nos afasta da falsa religiosidade. Leia Colossenses, capítulo 2, versículo 20 a 23, lá na sua casa. Em segundo lugar, a vida piedosa e consagrada nos aproxima do Supremo Pastor e nos afasta do falso ensino. Quanto mais eu vivo uma vida consagrada a Deus, pelo pleno conhecimento daquele que me chamou, mais próximo eu estou do Supremo Pastor, ou seja, mais protegido eu estou contra os lobos, mais protegido eu estou contra os falsos mestres, que Pedro, de forma enfática, ele escreve no capítulo 2, cuidado, irmãos, cuidado. E se você ler o capítulo 2 com cuidado, você vai perceber lá, tenha uma vida devotada a Deus. Por isso, irmãos, Pedro está se esforçando tanto para aproximá-los do Senhor. Eu falei para os irmãos, porque isso prepara a igreja, hoje pela manhã. Todo pastor bíblico, ele vai se esforçar para conduzir aqueles que Deus confiou a ele para mais perto do Senhor. Mas isso só é possível quando o próprio pastor, ele está se aproximando do Senhor. Porque eu não posso transmitir o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não como. Eu só posso conduzir os meus irmãos para perto do Senhor se eu estou também crescendo no conhecimento do Senhor. No conhecimento que me leva a me relacionar com Ele. Que me leva a lutar contra as paixões deste mundo que operam nos meus membros. Que me leva a amar cada vez mais o povo de Deus e a estar com o povo de Deus. Não caia na falácia do seu coração. É impossível crescer em Cristo longe da igreja. Ah, pastor, mas eu estou conhecendo. Você está tendo uma visão equivocada sobre crescimento. E nós vamos chegar lá. Mas a vida piedosa, consagrada a Deus, aumenta a nossa confiança no cuidado de Deus. Você sabia que você precisa confiar mais no cuidado de Deus sobre a sua vida? Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com Ele. Ele é fiel ao que Ele prometeu. A fidelidade de Deus não está pautada na minha fidelidade. Ai de mim, se a fidelidade de Deus a mim tivesse fundamentado na minha fidelidade a Ele. Por isso que confiar no caráter de Deus é como um barco que está no mar, mas a âncora, ela é tão firme, tão profunda, que o barco não se abala. Nós temos esse firme fundamento. Nós confiamos em quem Deus é. A nossa vida está segura em Cristo. Porém, se isso é verdade, o Espírito de Cristo está me conduzindo para crescer. Crescer em uma vida de piedade consagrada a Ele. A vida consagrada a Deus aumenta a nossa confiança no cuidado de Deus. E, meus irmãos, isso nos protege. Se você confiar no cuidado de Deus, isso protege o seu coração da ansiedade. Ansiedade é pecado.
A chegada da ansiedade no seu coração não depende muito de nós, mas a permanência da ansiedade no seu coração tem a ver com a sua desconfiança no cuidado de Deus. Então a minha vida piedosa, consagrada a Deus, me faz depender mais de Deus, e eu vou sentindo essa aproximação de Deus, e eu vou descansando no cuidado de Deus, porque Deus está mais próximo. O Senhor está mais próximo. Isso nos protege dos efeitos da ansiedade. Salmo 94, 19. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Isso só é possível para quem está crescendo no conhecimento de Cristo, que está crescendo em devoção, em piedade. Meus irmãos, confiar no cuidado de Deus, que é reflexo de uma vida consagrada a Ele, nos livra das murmurações e questionamentos. Nos afasta da incredulidade. Nos afasta da infidelidade a Deus. Eu não sei se você já percebeu uma verdade. A nossa infidelidade a Deus, ela costuma ser fruto de um descontentamento com Deus. A nossa infidelidade, ela é fruto de um descontentamento com Deus. A nossa infidelidade a Deus, ela costuma se manifestar quando nós começamos a buscar contentamento fora de Cristo. Eu fico desesperado quando alguém diz que um cristão não pode ser completamente satisfeito em Cristo Jesus. Não existe outra pessoa, outra coisa que está para te completar. Enquanto o crente não entende isso, que o contentamento dele está em Cristo Jesus, e Deus já concedeu tudo o que nós precisamos para estarmos satisfeitos nele, nós não vamos conseguir descansar. Seja em direção a uma posição no trabalho, quantos crentes aflitos, porque estão caminhando em uma direção, porque almejam uma posição no trabalho, seja em direção ao emprego, seja em direção a um relacionamento, seja em direção à aquisição de algum bem, seja em direção ao crescimento de uma igreja. Pastores podem sofrer de ansiedade, que é reflexo da incredulidade, porque eles estão querendo que a igreja cresça. Seja em direção à aquisição de qualquer outro conhecimento. Meus irmãos, percebam que eu não falei nada ilícito aos olhos de Deus. Não falei nada ilícito. Não é pecado você querer uma posição no trabalho. Não é pecado você ir em direção a um bom emprego. Não é pecado você buscar um bom relacionamento. Não é. Mas isso pode se tornar. Richard Baxter, eu falo muito nele, ele disse assim: se Deus não for suficiente para você, você nunca terá o suficiente. Se Deus não for o suficiente para você, você nunca terá o suficiente. E aí ele dá uma orientação pastoral. Volte-se para Deus e conheçam melhor. Volte-se para Deus e conheçam melhor se você quiser ter uma mente satisfeita. Ou seja, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o que Pedro está mostrando. Por meio de uma vida piedosa, que tem a ver com o meu conhecimento aumentando, eu vou aprendendo a confiar em Deus e a ter contentamento em Deus. Essas 2 semanas de férias, eu e a Tânia, nós fomos para um lugar, uma área rural, e teve um momento que eu precisei abrir uma porteira. E quando eu abri aquela porteira e tinha um caminho. Eu abri aquela porteira e deixei aquela porteira aberta. Eu sabia para onde aquele caminho iria nos levar. Mas é interessante, quando eu voltei, eu não voltei mais como eu saí. Porque o que aconteceu comigo
nessa caminhada, e não é nada místico, irmãos, tem a ver com coisas que eu percebi, coisas que eu conheci, pessoas que eu falei, que não estavam nos meus planos adquirir aquilo, mas de fato eu voltei com algo a mais da forma como eu saí. E aí eu comecei a pensar. Muitas vezes nós temos condições de entrar por uma trilha e nós sabemos onde ela vai dar. Mas a maioria das vezes nós não conseguimos discernir se durante essa caminhada, essa trilha que nós tomamos, se isso irá afetar quem nós somos em relação a Deus. Na maioria das vezes nós somos incapazes de discernir se a trilha que estamos tomando mudará algo em nós. E eu posso afirmar, irmãos, que muitas vezes há porteiras abertas. Existem porteiras abertas que nos levam para a trilha da infidelidade. Quando nós entramos, nós não estamos pretendendo ser infiéis a Deus. Mas essa trilha nos conduzirá para isso. Esse é o caminho. Irá afetar o propósito da nossa fidelidade a Deus. Agora, eu percebo que muitos cristãos, quando tomam certas direções em suas vidas, eles conseguem perceber, em determinado momento, que aquele caminho está afetando a vida devota, fiel a Deus, e eles não voltam. Eles continuam. Quando nós tomamos determinados passos, nós percebemos que isso está nos afastando do Senhor. Nós devemos voltar, fechar a porteira e colocar uma placa: proibida a entrada para todos aqueles que amam a Deus. Eu estou falando de escolhas. Somente a vida piedosa nos capacita para isso. Resumindo, irmãos, o crescimento em direção a uma vida piedosa consagrada a Deus nos livra da ansiedade, nos livra da incredulidade, nos livra da insatisfação da alma, nos livra da insegurança quanto à nossa finitude. Meus irmãos, nós somos finitos. Nós podemos morrer a qualquer momento. Nós podemos a qualquer momento estar numa cama. Você está preparado para se encontrar com o seu Senhor? Depende da forma como você está vivendo. Você não é deste mundo, amém, irmãos? Nós não somos. Nós estamos caminhando neste mundo como forasteiros e peregrinos. É o que Pedro passou para eles. Forasteiros e peregrinos deste mundo. Crescer em vida consagrada a Deus nos livra do engano, porque o conhecimento de Deus nos dá discernimento. Também nos livra das ciladas do diabo, porque o diabo, ele é o leão, já falei para os irmãos, que devora a fé. Mas se você cresce no conhecimento de Deus, você confia em Deus. Mesmo que o mar, ele se agite e as ondas, elas se levantem, de modo algum eu serei abalado. Meus irmãos, a fidelidade, a piedade, crescer em devoção a Deus, nos afasta do esfriamento produzido pelo pecado. Eu quero ler para os irmãos um trechinho de uma carta. O autor escreveu assim: cingindo os lombos do entendimento de vocês, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês têm quando vocês viviam sem Cristo, que vocês tinham quando vocês viviam sem Cristo. Quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A piedade está intimamente ligada à santidade. Está intimamente ligada.
E meus irmãos, quando Deus diz, sejam santos porque eu sou santo, eu vou reforçar, isso não é fardo. Isso é presente. Isso é presente, é graça. A santidade que advém de uma vida piedosa para nós é a graça de sermos limpos e desfrutarmos da semelhança com Deus. Nós vamos ver isso no decorrer desse texto. No versículo 4 ele está falando sobre isso. O Senhor quer que nós sejamos coparticipantes de sua santidade. Kevin DeYoung, ele disse: todos nós temos de carregar a cruz todos os dias. Mas é uma cruz que mata nosso pecado, esmaga nossos ídolos e nos ensina que é loucura confiar em nós mesmos. Tudo livramento de um Deus que nos ama. Uma das maiores manifestações do amor de Deus por nós, sabe qual é? Nos ensinar que nós não devemos confiar em nós mesmos. Oposto do que o mundo diz. Oposto do que muitos púlpitos dizem. Seguir o coração é loucura. Não é sábio. Isso é amor de Deus. Então, meus irmãos, Pedro, ele quer que eles cresçam no conhecimento do Senhor, que leva essa vida piedosa. Eu estava vendo um documentário nas minhas férias, que aí a gente tem tempo para parar um pouquinho, né? E ver algumas coisas que a gente, no ministério, a gente não consegue ter tempo. A gente consegue, mas a gente tem que priorizar. E eu estava vendo um documentário lá, em que uma ave de rapina, ela estava parada, pousada em um galho, em uma floresta. E é interessante, não é? Como tem pessoas para tudo. Tem pessoas que trabalham para ficar o dia inteiro na floresta filmando passarinho. Ouvindo o som dos pássaros. Eu amo ouvir som de pássaros. E eu agradeço a Deus porque tem gente que gosta disso. Aí eu posso desfrutar do canto dos pássaros. Mas eu estava vendo esse documentário, a pessoa estava filmando, e um gavião, ele estava parado, na verdade não era nem um gavião, era uma águia. Ela estava parada, escondida num galho, na floresta, e de repente veio um pássaro grande e pousou, distante. E o pássaro começou a debater, descansar, né? Porque provavelmente ele estava voando há muito tempo. Ele começou a descansar. E o rapaz que estava filmando, ele estava focando no olhar da águia. Enquanto aquela ave estava lá descansando, esticando, aquela águia estava com os olhos fitos. Fitos. E aí nós ficamos pensando sobre a ética. Por que ele não joga uma pedra? Porque esse pássaro lindo vai ser morto. Ele não está percebendo que ele está descansando ali e tem uma águia focada nela. E ele está vendo e filmando. Por que ele não joga uma pedrinha para que aquela ave não voe e seja livre? Aí eu pensei, e se eu fosse o pássaro? E alguém de repente me jogasse pedra? Eu ia pensar assim, o que eu estou fazendo de errado? Eu só estou descansando e está lá um elemento que eu nem sei quem é, jogando pedra em mim. Só que o elemento que está jogando pedra em mim, ele está vendo o que eu não estou vendo. A pedra que ele está jogando é para me livrar. Entenderam? Muitas vezes, Deus, ele permite que recebamos pedradas. Porque ele quer nos livrar de um estado de estagnação. E eu estou falando de devoção, porque esse estado de estagnação nos mata. E eu não estou falando de um inimigo que vem com garras. Não. Eu estou falando de um inimigo que vem com engano. Com engano. Ele está à espreita e ele vem com engano. Ele vem mostrando coisas do tipo, a obediência te limita. A piedade é um fardo. Foi isso que foi proposto para Eva. Deus não é tão bom assim. A obediência te aprisiona.
Ah, meus irmãos, a piedade nos liberta. O pecado, a desobediência, a vida sem crescimento em devoção a Deus é o que nos prende e nos mata. O pássaro ele estará sempre mais seguro quando estiver voando. Mais seguro do que quando ele está pousado no galho. John Owen disse: não há qualquer tipo de obediência que prestemos a Deus contra a qual o pecado não se oponha. E quanto mais espiritualidade ou santidade houver no que fazemos, maior é esta oposição. Assim, aqueles que buscam oferecer o melhor a Deus são os que experimentam a oposição mais forte. Mas deixa eu afirmar uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Não é tempo de parar para descansar quanto à devoção a Deus. Livre-se o mais rápido possível daquilo que Deus já revelou a você, que tem te impedido de crescer em santidade, em devoção, em entrega a Deus. Quanto mais você ouve a voz que não vem de Deus, mais em direção ao caos você vai. Crianças, olhem para o pastor. Vocês precisam de Jesus Cristo. Vocês precisam de salvação. Perguntem para os seus pais como vocês podem conhecer a Jesus como Salvador. Perguntem. Vocês precisam de salvação. Amados pequeninos, estamos orando por vocês, crianças. Homem, mulher que está aqui. É tempo de parar. É tempo de parar de desperdiçar a sua vida com o pecado e com este mundo. Eu poderia dizer assim: isso não vai te levar a nada, eu estaria mentindo. Isso já está te levando para o caos. A sabedoria humana, por mais sábia que seja, é louca diante da sabedoria de Deus. A força do homem, por mais forte que seja, é fraqueza diante da força de Deus. Não lute contra aquele que quer o seu bem. E o seu bem é longe do seu pecado. Se renda a Jesus Cristo. Se você não é salvo, não é salva, peça para que Ele salve a sua alma e te conceda perdão e verdadeira vida. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender de seus pecados e depositar sua fé somente em Jesus Cristo. Não negocie isso. Meu irmão, minha irmã, que caiu. Você caiu. Levante-se. Em nome de Jesus, levante-se. Para a glória de Deus, levante-se. Mesmo fraco, mesmo fraca, mesmo machucado, ferido, ferida e sujo, volte arrependido para Jesus. Ele não despreza um coração contrito, um espírito quebrantado, Ele não desprezará, mas você precisa se render e se arrepender, se humilhar diante dEle. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte. E essa exaltação não tem a ver com a sua, tem a ver com a dEle na sua vida. Quanto mais Deus Ele for exaltado na sua vida, mais satisfação e alegria você terá. A santidade de Deus é bênção, é livramento, é deleite, é graça, é bondade, é amor. O pecado é engano, mentira, é falso, te conduz à morte, não traz alegria,
só traz prazer momentâneo, que não é prazer. Irmão e irmã que estagnou na fé, você não estagnou, você recuou. Se prostre arrependido aos pés de Jesus. Volte à jornada do crescimento. Crescimento no Senhor, que deu a sua vida para te resgatar. Você se lembra de Pedro? Pedro escreveu essa carta. Pedro achou que era possível, depois de ter um encontro com Jesus, voltar a pescar. Voltar a pescar não tem nada demais, é o que eu fazia. Mas a grande questão é que quando eu tenho um encontro com Cristo e Ele se revela a mim, é impossível não caminhar em direção contrária a quem eu era, àquilo que eu fazia. J.C. Ryle diz: deixe que o mundo zombe e ria de você. Deixe que o mundo zombe e ria de você se quiser, mas vale a pena ser um cristão decidido e inteiro. Sabe o que ele quis dizer? Deixe que as pessoas zombem de você, mas vale a pena ser um cristão decidido, convicto e íntegro. Alguém piedoso, alguém que está crescendo no conhecimento de Cristo, que leva a um conhecimento relacional por meio da oração, que leva a ter capacidade para discernir o erro e a lutar contra as paixões carnais que lutam contra os nossos membros e nos leva a amarmos cada vez mais a comunhão com os santos e fortalece a nossa fé para que não estejamos frios na manifestação de Cristo. O que eu estou querendo dizer e afirmar é que importa primeiro o que Deus está vendo. Importa primeiro o que Deus está vendo. Você já não se cansou da aparência que talvez você está vendendo, que não é a verdadeira? Você não se cansou disso? Importa é ser diante de Deus. O que os homens verão tem que ser consequência daquilo que Deus vê. Então importa primeiro o que Deus está vendo, para que os homens possam ver o melhor bem que nós temos. Então quando eu cresço buscando uma vida piedosa diante de Deus, eu estou preocupado com o que Deus está vendo. E quando eu me preocupo com isso, as pessoas que estão ao meu redor vão ver que eu tenho um bem maior, que eu não abro mão, que é Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Isso preserva a igreja. Isso fortalece a fé. Isso prepara a noiva de Cristo para a volta do seu Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, porque nós estamos não apenas sujeitos ao Teu poder, mas nós nos submetemos ao Senhor. Tu és o Senhor, nós somos os Teus servos, e nós Te louvamos porque tudo aquilo que concerne a vida piedosa, o Senhor nos deu. Tudo que está relacionado, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de piedade, já nos foi dado em Cristo Jesus, pelo pleno conhecimento do Senhor, porque o Senhor nos chamou para a sua própria glória e excelência. Senhor Deus, temos aprendido desde já que essa excelência tem a ver com uma vida consagrada, piedosa, devotada ao Senhor. Eu quero pedir por aqueles que estão lutando diariamente, se esforçando na dependência do Senhor, para viverem uma vida piedosa diante dos Teus olhos. Mas também quero pedir por aqueles que estão caídos,
que sejam levantados pelo poder do teu nome e pela manifestação da tua graça. Aqueles que ainda não te conhecem, que sejam conhecidos do Senhor pelo poder do Evangelho, pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor. E que toda a tua igreja aqui seja fortalecida, se aproxime do Senhor. Que todos nós tenhamos esse desejo de crescer, crescer e crescer nesta vida piedosa, devotada ao Senhor. Pai, receba o nosso último louvor desta noite. E nós vamos cantar com todo o nosso coração, prestando atenção no que nós vamos cantar, porque nós desejamos de fato crer em tudo aquilo que cantamos e cantar tudo aquilo que nós cremos. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.